todos! Eu me chamo Bruna Agostinho Barbosa Altoé, sou doutoranda em Ciências Jurídicas pela Unicesumar e estou participando hoje do projeto O Mestrado e o Doutorado Respondem. Hoje eu recebi 3 perguntas da comunidade sobre o tema Os Direitos da Personalidade. A primeira questão seria o que são e quais as principais características dos direitos da personalidade. Sabemos que os direitos da personalidade são a proteção elementar e integral de toda e qualquer pessoa. Eles se apresentam como o fundamento de proteção de uma pessoa. São direitos subjetivos da pessoa de defender aquilo que lhe é próprio, ou seja, sua vida, sua integridade física, direito ao seu próprio corpo, seja ele vivo ou morto, direito à sua integridade intelectual, liberdade de pensamento, autoria científica, artística, literária e sua integridade moral, direito à honra, direito ao segredo profissional, direito à imagem, direito à identidade pessoal, enfim. Posso dizer então que os direitos da personalidade têm como principais características o fato de serem intransmissíveis e irrenunciáveis. São também absolutos, ou seja, oponíveis contra todos, são extrapatrimoniais, ou seja, o seu conteúdo não tem valor econômico. São ainda impenhoráveis, inatos, inerentes à condição humana e imprescritíveis. Não há um prazo extintivo para o exercício dos direitos da personalidade. O artigo 11 do nosso Código Civil traz justamente as características da intransmissibilidade e irrenunciabilidade, afirmando que, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, as características da intransmissibilidade e irrenunciabilidade fazem parte de uma característica maior, que seria a indisponibilidade dessa espécie de direitos. Diante disso, pergunta-se, e seria então a nossa segunda pergunta, é possível ceder algum direito da personalidade? A resposta é sim. Para interpretar o artigo 11 do Código Civil, foi elaborado o enunciado número 4 da primeira jornada de direito civil organizada pelo Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado tem a seguinte redação: o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente e nem geral. Isso é justamente o que acontece com os participantes de reality shows, quando eles aceitam fazer parte dessa espécie de programa televisivo. Então, eles estão cedendo de maneira parcial e temporária o seu direito à imagem e à intimidade. Isso se dá por meio de um contrato assinado com a emissora de televisão, por meio da qual a pessoa cede parcial e temporariamente um direito personalíssimo, que em tese seria irrenunciável. Assim fazendo, esse participante está exercendo o seu direito à livre autonomia da vontade, ainda que o faça com limitações, pois não pode renunciar ao seu direito à imagem, por exemplo, de maneira definitiva. A terceira e última questão trata da chamada relação entre o dano moral e os direitos da personalidade. Existe uma relação entre eles? Como já falamos aqui, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais, ou seja, sua essência não tem conteúdo econômico. Mas a violação a um direito da personalidade pode gerar uma indenização, ou seja, uma reparação pecuniária. E isso quer dizer que, na sua origem, os direitos da personalidade são extrapatrimoniais, mas a sua violação pode trazer uma indenização por dano moral. Então, indenização por dano moral é a violação a um direito da personalidade. Existe, inclusive, um consenso na doutrina e na jurisprudência no sentido de que o dano moral seria a violação a um dos direitos da personalidade previstos no artigo 11 do Código Civil, como, por exemplo, a violação ao direito ao nome, à imagem, à privacidade, à honra, à dignidade. O juiz que aprecia o caso concreto deve verificar de maneira cuidadosa se determinada conduta ilícita, seja ela dolosa ou culposa, causou um prejuízo moral a alguém, provocando um sofrimento psicológico que supere os meros aborrecimentos da vida cotidiana, aos quais todos nós estamos sujeitos.